Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Abra a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 4. Nossa exposição hoje será do versículo 5 até o versículo de número 22. Atos, capítulo 4, versículos 5 ao 22. Todo mundo encontrou? Amém? Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que foi curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operava essa cura milagrosa. Amém. Amém. Queridos irmãos, uma tarefa muito importante para todos nós é que nós aprendamos sempre a definir as coisas, seja lá o que for. Nós precisamos compreender a necessidade de definir. Por exemplo,
se nós combinarmos com os nossos colegas, ou com os nossos amigos, com os irmãos da igreja, um momento de lazer, ou um momento de jogos, onde serão realizados jogos, é importante que nós possamos explicar ou definir o que é que nós vamos fazer. Então, se nós vamos jogar futebol, nós marcamos um momento para jogar futebol, é importante definir isso. Por quê? Porque o futebol é diferente de outros esportes. É diferente do basquete, é diferente do vôlei. E a maneira como nós definimos e descrevemos um esporte ajuda a garantir que nós o joguemos de forma correta. Até porque, irmãos, nós não esperamos que, se nós marcarmos uma partida de futebol, nós joguemos como se estivesse jogando vôlei. Não é verdade? Então é necessário que nós definamos as coisas. De maneira semelhante, é também com a salvação. Nós precisamos descrevê-la. Nós precisamos defini-la. Como é que ela funciona? Como é que ela se dá na nossa vida? Nós precisamos compreender isso. Precisamos enxergar o caminho que nos conduz a ela. E nós perceberemos, então, nestes versículos, do versículo 5 até o versículo 22, a grande diferença daqueles que recusam a mensagem de salvação para aqueles que aceitam a mensagem de salvação. De modo que nós vamos conseguir definir claramente quem são as pessoas salvas e como elas respondem positivamente essa salvação, e quem são as pessoas que não são salvas e como que elas respondem negativamente a essa mensagem de salvação. Nós devemos lembrar que os versículos 1 ao 4 falam exatamente de que os apóstolos tinham sido presos. Então, os versículos 1 ao 4, que nós tratamos na semana passada, foi diretamente para apontar a perseguição e a opressão que o evangelho sofreu logo no seu início, onde os apóstolos são presos por pregar que Jesus ressuscitou. Eles são presos porque eles realizaram um milagre em nome de Jesus. E aqui nós vemos o desfecho no dia seguinte dessa prisão. E os versículos 5 e 6, e também o versículo 13 ao 22, eles mostram aqueles que recusaram a mensagem da salvação. Irmãos, o capítulo 4 destaca, nos primeiros 4 versículos, que Adão... Perdão, irmãos, eu lembrei agora do estudo de manhã. Foi tão bom que eu lembrei agora. Mas os versículos 1 ao 4 mencionam que Pedro e João foram presos. E que agora eles enfrentam, irmãos, a oposição tanto das autoridades judaicas, como também dos anciãos e dos escribas, a respeito do que eles estavam pregando e de quem eles estavam pregando. É isso que o versículo 5 está destacando. E quando Lucas, ao escrever o livro de Atos, alude às autoridades e aos anciãos dali, ele está se referindo àqueles homens que faziam parte do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho que governava as cidades. Nós devemos lembrar que esses anciãos, eles são justamente os mesmos anciãos que aparecem desde o Antigo Testamento governando os povos ou as tribos. E nós vamos ver que os presbíteros das igrejas, são justamente um reflexo do que são esses anciões para os judeus. Só que os presbíteros são aqui encaixados no contexto da igreja, tá? Então, o mesmo sistema persevera ali. Então, é como se fosse o conselho da cidade, o conselho de Jerusalém. E enquanto
Quando nós falamos, então, dos escribas, nós devemos lembrar que eles eram os homens muito respeitáveis por causa do seu grande conhecimento teológico. E de fato, eles eram os principais intérpretes da lei para a teologia judaica. E Lucas nos indica também que se juntaram a esses homens as pessoas da linhagem ou da família do sumo sacerdote. Então tinha muita gente envolvida aqui. Muita gente se preocupou em julgar de forma ilegítima esses dois apóstolos. Então eles se reuniram ali, segundo o versículo 6, para interrogá-los na prisão. E essa última questão, irmãos, revela muito acerca desses líderes. Porque é interessante que quando eu estava estudando essa passagem, me veio logo na mente aquela paráfrase que fizeram do ensino do filósofo italiano do século XVI, Nicolau Maquiavel. Maquiavel, na verdade, se a gente sintetizar os escritos de Maquiavel, basicamente nós podemos entender que Maquiavel trazia uma mensagem. A mensagem é: dê poder ao homem e você então descobrirá quem ele realmente é. E isso é muito interessante, irmãos, porque é nas pressões, é nas oportunidades de exercer poder que nós percebemos quem são as pessoas. É que nós percebemos onde está o seu coração. É justamente quando as pessoas têm poder nas suas mãos que elas demonstram onde está o seu coração, a quem eles servem. E o que nós percebemos aqui é que esses homens tinham uma coisa no seu coração, que era dureza. Eles tinham dureza no seu coração. Esse conselho era composto por pessoas que supostamente conheciam muito as Escrituras, mas eles não conheciam nada sobre Jesus. E nós estamos falando de coisas que estão intimamente juntas. Porque se de fato eles conhecessem as Escrituras, eles reconheceriam Jesus como o Messias. As Escrituras advertem sobre levantar a mão contra o profeta de Deus, contra os profetas de Deus. Ele não está falando do pastor não, tá? Esse versículo não é para falar de pastor não. Mas as Escrituras mencionam isso, acerca do juízo que viria contra aqueles que se opossem contra os profetas do Senhor. Mas o que esses homens estão fazendo é algo muito pior, porque eles não se levantaram apenas contra um dos profetas do Senhor. Meus irmãos, eles crucificaram o Filho de Deus. E agora eles estão prendendo os apóstolos que pregam a mesma mensagem que o Filho de Deus pregou quando estava aqui. Isso deveria ter ficado evidente para eles, essa realidade de que o que eles estavam fazendo era errado, pelo fato de que esses homens não apenas diziam que eram intérpretes, mas o que fica bem claro aqui é que eles não conseguiam entender as Escrituras. Eles estavam cegos e eles estavam surdos para tudo que tinha acontecido. Irmãos, o caso deles era tão sério que é dito no último versículo aqui que nós lemos, no versículo 22, que aquele homem que tinha sido curado, que era um paralítico, que estava à porta do templo, esse homem tinha mais de 40 anos. Então nós não estamos falando de alguém que surgiu do nada e que dizia que era paralítico e do nada começou a andar. Não, era um homem conhecido. E ele voltou a andar por causa daqueles homens que estavam pregando acerca de Jesus, o Messias. Mas eles não reconhecem isso. Nós vamos perceber que
pelo menos reconhecer que o homem de fato tinha sido curado, eles reconhecem. Mas eles não querem atribuir isso a Jesus. E o grande problema é que o versículo 21 deixa claro que eles não conseguiram encontrar motivo para punir Pedro e João. Eles procuraram e talvez eles passaram a noite maquinando uma forma de fazer com que eles fossem punidos. Mas o versículo 21 diz, olha, eles não encontraram motivo para puni-los. Todo o povo glorificava a Deus por causa da cura daquele homem. A obra de Deus estava sendo reconhecida de forma poderosa e pública. Até porque ninguém poderia negar que aquele homem de fato tinha sido curado, como diz aí o versículo 22. Então, o que nós podemos ver, irmãos, é que o coração deles estava duro. Eles viam aqueles homens pregando sobre Jesus, eles escutaram, ou talvez até viram os milagres de Jesus. Jesus curando cegos, paralíticos, andando sobre as águas, cessando uma tempestade. Nós vemos Jesus fazendo muitos outros milagres e eles ouviram sobre isso. Havia testemunhas e muitas testemunhas para afirmar que Jesus de fato fez aquelas coisas. Mas eles não conseguiam ligar o fato de Jesus dizer que era o Messias com o fato das Escrituras estarem apontando justamente para Jesus como o Messias. Em vez disso, eles desejavam o seu próprio controle e o seu próprio privilégio. Eles buscavam prestígio. E nós vimos em alguns sermões passados que a motivação desses líderes é que o movimento que eles estavam fazendo poderia, na verdade, prejudicar a imagem deles. Então, eles queriam sufocar a mensagem dos apóstolos para preservar o seu próprio lugar na sociedade judaica. Eles eram duros de coração. E aqui nós podemos tirar a primeira aplicação desses versículos, que é a realidade que nós devemos perceber que muitas vezes nós seremos tentados a fazer coisas semelhantes ao que esses líderes judeus fizeram. Wesley, você está dizendo que a gente pode cair no mesmo erro que esses homens? Sim. O Evangelho oferece graça, mas ele também exige, irmãos, que nós nos ajoelhemos diante do Senhor. Ao mesmo tempo que nós pregamos que Jesus é o nosso Salvador, nós ao mesmo tempo pregamos que nós devemos adorá-lo. Imagine só se nós disséssemos que o Senhor é o Rei de todo mundo, mas que nós não precisamos ser servos dele. Como é que nós conseguimos desassociar essas coisas? Como é que nós dizemos que Jesus de fato ressuscitou, ele está governando ainda hoje, ele nos concedeu salvação, ele abriu os nossos olhos espirituais e hoje nós temos a possibilidade de escolher entre pecar ou não pecar? E mesmo assim nós dizemos, não, mas o Senhor não exige que nós sirvamos a Ele. Uma coisa não pode estar desassociada da outra. Na verdade, o Senhor nos chama para ser servos dEle, não sob um governo opressor que nos obriga a fazer coisas. Não, mas sobre um governo amoroso que, na verdade, nos dá liberdade para viver. É pelo governo do Senhor que nós temos a oportunidade de viver de forma livre. E livre da prisão que o pecado nos impõe. Irmãos, nós devemos abordar o ministério do Evangelho
com o mesmo senso de urgência que Pedro e João tiveram. Eles não precisavam de um programa evangelístico. Pedro e João não precisaram fazer um curso de missões para serem encorajados a pregar o evangelho, a falar de Jesus Cristo. Não, em vez disso, eles simplesmente não conseguiam deixar de falar de Jesus. Nós podemos hoje não ser da mesma forma com que Pedro e João. Até porque Pedro e João viveram com Jesus. Eles viram o Senhor ressuscitado, eles viram o Senhor subindo aos céus, eles receberam ali a bênção do Espírito Santo e tiveram a oportunidade de ver línguas descendo. Mas, de forma semelhante, nós também temos a oportunidade hoje de contemplar o Senhor governando todas as coisas. Nós temos a oportunidade de contemplar a mudança que o Senhor colocou em nós, a transformação da nossa vida. E esse é um milagre em tanto. Nós que estávamos perdidos, sem saber por onde andar, para onde ir, onde estávamos, nós somos livres, transformados pelo Senhor. Que milagre, que bênção. Nós devemos rogar, irmãos, constantemente, que o Senhor continue a transformar os nossos corações, para que não venhamos a deixar de falar de Jesus. Mas não apenas falar, mas reconhecer as tamanhas bênçãos que Ele nos concedeu, nos livrando do pecado e nos concedendo santificação, nos concedendo poder para testemunhar de Jesus. Em segundo lugar, irmãos, dos versículos 7 ao 12, nós podemos ver, em contraste aos versículos restantes, onde demonstram aqueles aos quais rejeitaram essa mensagem por causa da dureza dos seus corações, esses versículos agora nos mostram os que aceitaram a mensagem de salvação. E os versículos 7 ao 12 destacam os grandes resultados da pregação da palavra, mesmo em meio à controvérsia e antipatia. Nós estamos falando aqui, irmãos, de quase 5.000 pessoas que se converteram à meia pregação, porque Pedro e João não haviam terminado o sermão deles quando eles foram interrompidos e foram levados para a prisão. Então, observe a primeira pergunta que é feita aqui pelas autoridades, no versículo 7. Eles perguntam assim: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha só. Irmãos, essa pergunta aqui é incrivelmente especial. Irmãos, não tinha uma pergunta melhor para aqueles homens fazerem para Pedro e João. Se Pedro e João pudessem escolher uma pergunta ao qual seus opositores fariam a eles, era essa. Porque era justamente o que eles estavam fazendo. Essa pergunta dá aos apóstolos uma porta aberta para compartilhar o evangelho novamente. Porque eles deixam claro que eles não estão pregando, nem realizando milagres em nome deles mesmos. Não, eles estão pregando no nome de Jesus Cristo. E aí, quando as autoridades perguntam: vocês estão fazendo isso no nome de quem? Não, nós estamos fazendo isso no nome de Jesus. Em nenhum momento eu disse: eu que fiz esse homem andar. Não, esse homem andou por causa de Jesus Cristo Nazareno, aquele que morreu por culpa de vocês, mas que ressuscitou no terceiro dia. É por causa do nome dele. Uau! Era disso que eles precisavam, irmãos. Mais uma oportunidade de falar sobre Jesus. Só que
O versículo 9 nos aponta justamente que eles logo apontam para os meios pelos quais esse homem foi curado. E Lucas registra que Pedro está cheio do Espírito Santo. O versículo 8 aponta justamente para essa realidade. Olha, Pedro está cheio do Espírito Santo, mas mostrando o quê? Mostrando que é o Espírito Santo quem está o conduzindo para que ele tenha aquela, vamos dizer assim, aquela audácia, aquela coragem toda para dizer o que ele diz. E isso é muito importante, porque é pela capacitação do Espírito Santo que nós recebemos poder. Irmãos, pode até ser que se Lucas não tivesse registrado aqui que de fato o Espírito Santo estivesse naquele momento sobre Pedro, talvez Pedro tivesse até recuado, tivesse se amedrontado. Mas o fato é porque o Espírito Santo já habitava sobre eles, irmãos. Lembrem lá de Atos capítulo 2, onde diz que o Espírito Santo desce sobre eles. Então, quando o texto está dizendo que ele estava cheio do Espírito, não é porque naquele momento o Espírito Santo entrou sobre ele, não. É porque a partir do capítulo 2, o Espírito Santo já vivia nele, assim como vive hoje em nós. Então, não existia nada de especial sobre Pedro que não haja em cada um de vocês, em cada um de nós. A capacitação do Espírito Santo. E aqui, Pedro se preocupa em dizer para as pessoas que Jesus, o Senhor ressuscitado, é por causa dele que aquele milagre foi feito. E o versículo 11 destaca que esse Jesus é a pedra angular. É aquela pedra que foi rejeitada. O apóstolo não perde a oportunidade, irmãos, de dizer, olha, esse Jesus a qual eu estou pregando é o mesmo Jesus que foi rejeitado por vocês. É por causa disso que vocês não o reconhecem como Senhor, porque vocês o rejeitaram. E é interessante que determinado teólogo diz assim, no mundo judaico do primeiro século, a pedra angular era uma pedra ornamental que identificava um edifício e de conferia uma dignidade particular. Olha só, a pedra angular principal identificava o edifício, tornava-o distinto e lhe dava significado. Ou seja, a pedra angular era a pedra mais importante de uma construção. E essa referência dada a Cristo como a pedra angular também nos remete ao Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, no Salmo 118, no versículo 22, diz que a pedra angular é aquela pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra. Ou seja, era uma profecia do Senhor Jesus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Senhor seria rejeitado. Naturalmente, tudo o que está acontecendo já tinha sido profetizado antes. Todos já sabiam, irmãos, os apóstolos já sabiam, olha, eles vão rejeitar. E aqueles que rejeitarem serão aqueles a quais os profetas já tinham anunciado. Tudo o que estava acontecendo, eles já sabiam. Assim, mais uma vez, Pedro está mostrando que Jesus, de fato, é o profeta. Irmãos, até mesmo essa rejeição já deveria ter acionado na mente daqueles anciões, daqueles escribas. Essa referência da pedra angular já deveria ter acendido uma luzinha. Olha, de fato, esse Messias ao qual eles estão pregando era justamente aquele que seria rejeitado.
e nós estamos rejeitando ele. Então, somente, irmãos, essa pedra, o Senhor Jesus, é quem poderia conceder salvação. De modo que não há, segundo o versículo 12, não há outros caminhos que levem para a salvação. O único caminho, e nós só podemos definir assim, o único caminho que nos leva à salvação é Jesus. Se os judeus realmente acreditassem, irmãos, nas Escrituras, eles creriam em Jesus. Porque todas as profecias, todo o Antigo Testamento aponta para ele. De modo que eu gostaria de aplicar agora, para finalizar este sermão, estes últimos versículos da seguinte maneira, trazendo à luz para que nós percebamos que a mensagem básica do Evangelho é que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador. Mas ao mesmo tempo, a mensagem do Evangelho nos leva a perceber que esse Salvador já veio e ele é o Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, ser salvos do pecado e das consequências eternas que esse pecado nos submeteu. Nós não precisamos de autoaperfeiçoamento. Nós não precisamos ser pessoas empoderadas. Nós não precisamos desbloquear, seja lá o que for, no nosso íntimo, como muitos pregam por aí. Nós não precisamos ter a nossa autoestima ou ser renovados. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é de salvação. Nós precisamos entender que Jesus é esse caminho que nos leva para a salvação. Nós precisamos ser salvos do julgamento de Deus. E a doutrina da salvação precisa ser definida desta forma, de que o único que pode nos levar para o céu, para uma vida eterna com Deus, é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, então, irmãos, ter sempre isso na nossa mente. Assim como os apóstolos pregaram a Jesus, esse mesmo mandamento, ou pelo menos esse mesmo exemplo, nos faz mover-nos para que a mesma coisa deve ser feita ainda hoje. E é por isso que eu sempre digo, olha, a forma que nós temos de pregar o Evangelho não é somente aqui. Esta não é a última forma de pregar, a única forma de pregar o Evangelho. Não. Nós pregamos o Evangelho no simples ato de dizer quem é Jesus. O que Jesus fez em favor de nós. Porque será que tem coisa mais maravilhosa do que nós lembrarmos que o Senhor nos salvou? Será que tem coisa mais maravilhosa do que lembrar que Jesus nos livrou do império das trevas? Que nos trouxe para uma vida de luz, de santidade? De certo que não, irmãos. Sempre que nós nos depararmos com essa possibilidade de falar dele, de lembrar dele, de viver um pouco mais ele, que o Espírito Santo nos conceda a capacidade de estarmos capacitados e vamos dizer assim, prontos para isso. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, pedimos, Pai, neste momento, que o Senhor abra nosso coração, para que nós entendamos a necessidade de não apenas pregar o Evangelho, mas de viver este Evangelho. Que o Teu Espírito Santo nos capacite, Pai, para que entendamos que Ele está conosco. Cristo está conosco e permanece conosco. Que nunca nos amedrontemos, Pai, diante da oposição que certamente surgirá contra a nossa fé. Que sejamos fiéis.
Que encontremos, Pai, a Tua presença conosco, nos lembrando disso. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa tarefa. E que o Senhor abençoe, Pai, cada filho Teu. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém.